processo. Antes de começar a audiência pública em si, gostaria apenas de fazer uma retrospectiva rápida aqui, até para as pessoas que estão assistindo em casa, acompanhando a nossa audiência pública, entender o que é esse grupo de estudos que nós estamos trabalhando dentro da Câmara de Vereadores nessa comissão de desenvolvimento econômico, transporte e sistema viário. O grupo de estudos intitulado BH Sem Morador de Rua tem como objetivo discutir o tema diante dos diversos prismas, né? Ninguém aqui acha que trata-se de um problema simples ou coisa assim, mas na verdade a gente reconhece que é só com o esforço de toda a sociedade, toda a coletividade, que a gente vai conseguir construir soluções que possam realmente diminuir o tamanho dessa população pelo resgate da dignidade de cada ser humano que está ali, principalmente considerando a reinserção dele dentro do mercado de trabalho, trazendo dignidade e assim fazendo com que as pessoas possam andar com as suas próprias pernas. Então, desde o ano passado, em julho, a gente começou esse projeto e viemos desenvolvendo mensalmente audiências públicas com as diversas entidades que acabam interagindo com o tema. Então, nós tivemos já entidades do terceiro setor que atuam com serviços sociais, assim como a própria diocese, a parte de assistência social da pastoral da rua, o programa de pós-cidadania da UFMG também, que é muito atuante. Falamos com a Defensoria Pública, chamamos a Prefeitura também, na representação aqui da Secretaria de Assistência Social, falamos com as forças de segurança, falamos com entidades vinculadas à representação de comerciantes e moradores de áreas que hoje estão muito degradadas, como a região central e a região do Barro Preto, perdão. Mas, enfim, agora, nessa reunião de hoje, a gente está falando com entidades que cuidam do problema da dependência química, seja pelo álcool, seja pelas drogas, e o propósito é que cada um de vocês, com toda a experiência que tem hoje sobre o tema, com a trajetória das instituições que vocês representam, que tragam para a gente, dentro dessa mesa redonda, dentro desse espaço democrático que é a Câmara Municipal, a visão de quem está ali na linha de frente, quais são as ações que tendem a trazer bons resultados, o que já foi testado que não dá certo, qual que é o caminho que a gente deveria seguir. Então, vai ser muito importante ouvi-los e a gente conseguir criar resultantes positivos em torno de um problema que é tão complexo. Então, eu vou começar aqui a abrir a palavra para cada um de vocês. Regimentalmente, agora às 14 horas e 5 minutos, eu já prorrogo essa reunião até às 16 horas, para que cada um tenha 10 minutos de fala. É óbvio que eu vou administrar o tempo aqui, mas não é uma coisa tão engessada, mas eu gostaria que cada um que fosse falar tivesse esse tempo em mente. Eu vou sinalizar, obviamente, quando a gente estiver quase terminando o tempo, e ao final da reunião eu vou abrir um espaço menor de tempo, talvez 1 minuto, para cada um fazer as suas considerações finais. E se porventura o tempo ficar realmente muito apertado e um dia a gente precisar de fazer uma nova audiência pública, tenha certeza que a gente vai empenhar esforço para continuar esse debate. Mas vamos começar pelo que está planejado, então. Primeiro, então, vou dar a palavra para a Day Dias, que já está conosco aqui. Day, seja muito bem-vinda. Me pediram aqui para colocar uma apresentação sua, né? Você prefere você mesmo compartilhar ou você quer que eu faça daqui? Vereador, se o senhor puder fazer daí, eu agradeço. Então ótimo. Então só um momentinho, Day, que eu vou abrir o arquivo aqui para já deixar aqui no ponto de bala. Mas se você quiser ir fazendo uma breve apresentação sua e da sua entidade, fique à vontade, por favor. Ótimo. Primeiramente, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a oportunidade de poder estar representando os projetos sociais aqui, juntamente com uma equipe muito boa que vem, de fato, fazendo a diferença em Belo Horizonte, né? E ressaltar a todos os vereadores presentes aí que BH só não está numa situação muito pior graças a cada projeto social que está representado aqui e vários outros, né, projetos que, infelizmente, não têm tanto acesso como nós que estamos aqui presentes. Meu nome é Daiane Dias, eu sou voluntária, sou fundadora de 2 grandes projetos. O primeiro projeto
eu fundei na Pedreira Padro Lopes, é um projeto voltado para usuários de crack, né, o banho solidário. O Emílio, presidente da nossa instituição, vai falar um pouco mais sobre o projeto, mas só dando uma pincelada. É um projeto que nasceu com a ideia de resgatar mesmo aquela região da Pedreira que foi tomada por usuários de crack. Eu sou fundadora também da Rede Solidária BH, que é um projeto incrível que nasceu com a ideia de fortalecer outros projetos sociais de Belo Horizonte. A gente sabe que BH é a capital do bem, são centenas e milhares de projetos engajados em transformar em determinadas regiões vulneráveis, em várias áreas, né, de representatividade no meio social e vulnerável, e a gente vem fortalecendo vários projetos sociais que atuam em vários segmentos, né? Hoje, em Belo Horizonte, nós temos mapeados, né, muito mais de 80 projetos voltados para a população de rua, e é um tema importante porque a gente sabe que, né, a grande maioria de moradores de rua acaba sendo usuário de droga, né, de alguma droga, seja ela álcool ou outras drogas. A nossa missão enquanto rede solidária é fortalecer todas essas instituições, inclusive fazendo essa conexão entre o voluntariado, entre o projeto social e também o poder público. Nós que atuamos na ponta, né, de cada projeto, nós entendemos e sabemos quais são as reais necessidades e nós representamos o poder público na ponta. E muitas das vezes o vereador que está na Câmara, ele não tem acesso, né? O acesso que chega é sempre através de algum assessor ou não chega de forma completa como os projetos sociais atuam. No período da pandemia, né, nós atuamos bem no início mesmo de 2020, bem no início, nós atuamos como um guarda-chuva de vários projetos sociais e recebemos mais de 40 projetos sociais que atuavam com a população de rua. Então, bem no início da pandemia, nós fomos para as ruas quando a cidade estava fechada, quando o nosso prefeito Calil fechou completamente a cidade, não só os restaurantes privados, mas também como os restaurantes populares. Então, quem socorreu de fato a população de rua foram os projetos sociais. Muitos que levantavam a campanha do Fique em Casa esqueceram que BH hoje, né, tem uma população gigantesca de moradores de rua e quem de fato apoiou e de fato acolheu essa população de rua não foi o poder público, não foi a prefeitura, não foi a Câmara de Vereadores, foram os projetos sociais, né? Foram as igrejas juntamente com os projetos sociais. Nós entregamos... eu já estou com o PDF que você mandou aqui e vi que você mandou vários vídeos também, algumas fotos, alguns vídeos. Você vai me orientando aí que eu começo a compartilhar na hora que você me pedir, tá bom? Braulio, se o senhor quiser fazer somente as passagens das fotos, que eu já adiantei bastante, né? A gente vai ter 10 minutinhos só de fala, então vamos deixar o vídeo para uma outra oportunidade e vamos passar somente as fotos, se for interessante para vocês. Elas já estão aqui dentro da apresentação institucional ou não? Pode ser a apresentação. Eu mandei foto separada, mas pode ser a apresentação também. Vai ser mais fácil a apresentação. Vou compartilhar aqui. Fala se deu certo. Pode compartilhar, pode ficar à vontade. Nós trouxemos alguns dados, né? Eu acho que esse dado dessa última apresentação, ela está até um pouco desatualizada. Pode passar para mim, Braulio, até chegar na parte que a gente fala exatamente sobre a Covid-19. Então, você pode ir passando, vai contar um pouquinho do nosso projeto como todo, as nossas atuações dentro de Belo Horizonte, dentro do norte de Minas. O que é a Rede Solidária, pode passar, como que nós atuamos, pode passar, vamos no foco, né, da população de rua. Ótimo, pode voltar, volta 1. Durante a Covid-19, a gente vai contar um pouquinho de como que nós atuamos juntamente com projetos sociais. Pode passar, Braulio, por gentileza. Nós entregamos, na verdade, foram mais de 250 mil marmitas. Nós mapeamos Belo Horizonte de acordo com as 9 regionais
e colocamos liderança de projetos sociais que já atuavam nessa determinada regional e nós colocamos eles para entregarem as marmitas. Então, nós mapeamos as regionais e entregamos mais de 250 mil marmitas nas 9 regionais de Belo Horizonte, desde o início, quando ainda os restaurantes estavam fechados e, por pressão, né, foram abertos alguns deles. Então, a gente acabou reduzindo. A gente estava fazendo cerca de 4 mil, 5 mil marmitas por final de semana, né? E a gente atuava todos os sábados e todos os domingos. Entregamos mais de 30 mil cesta básica, foram mais de 5 mil voluntários engajados em todas essas ações durante a pandemia e mais de 40 projetos sociais que nos ajudaram a fazer todo esse processo de entrega de marmita. Pode passar, por gentileza. Aí algumas fotos, né? Infelizmente, durante a pandemia, a gente acabou encontrando famílias inteiras na rua. BH já estava completamente... a população tinha crescido muito, né? A população de rua, de 2016 para cá. Mas em 2020, após a pandemia, esse número, a gente sabe que quase que dobrou, né? Em relação à população de rua de Belo Horizonte. Então, infelizmente, a gente acabou encontrando família inteira que não conseguia mais pagar um aluguel de 600, 700 reais em uma comunidade. Pode passar, por gentileza. Aí é um pouquinho da nossa equipe da cozinha, a equipe que foi para a rua, do voluntariado. Pode passar também. A cidade não está vazia, né? Ela está cheia de amor ao próximo. Isso representou muito todos os projetos sociais durante a pandemia, né? Ainda bem que BH é uma cidade do bem, ainda bem que são vários projetos engajados para, de fato, transformar sem interesses por trás, né? Apenas pelo amor ao próximo mesmo. Pode passar, por gentileza, e eu acho que podemos finalizar, né? Pode finalizar, Braulio, a apresentação, porque aí já vai partir para outras apresentações do nosso projeto. Acho que é isso. Compartilhei um pouquinho do que é a Rede Solidária. O Emílio, como presidente do Banho, vai falar um pouquinho também do Banho Solidário enquanto projeto voltado para usuários de crack, né? E é isso. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, alguma sugestão, eu estou aqui ainda para responder. Muito obrigado pela sua fala, essa introdução, o trabalho que vocês vêm desenvolvendo. De fato, o engajamento das entidades em torno desse momento da pandemia foi fundamental, né? E a gente sabe dos grandes desafios que nós teremos aí pela frente para realmente criar políticas públicas que funcionem, né? A gente não pode, na verdade, quando chega nessa pauta de moradores de rua, descartar que ela envolve várias facetas, né? Uma delas é a questão do uso de drogas, tanto o álcool quanto as demais drogas ilícitas. Então, vamos dar continuidade aqui à nossa reunião. Eu vou passar a palavra agora para o senhor. Eu queria só dar uma palavrinha, me perdoe aí, do vereador para a reunião. Não vou usar os 10 minutos não, só dar uma palavrinha rápida para eu poder me retirar da reunião. A palavra está com o senhor. Primeiro, eu queria parabenizar a Vossa Excelência pela audiência tão importante na bandeira que nós defendemos, não só em Belo Horizonte, mas no estado de Minas Gerais e até no Brasil, junto com o deputado federal Eros Biondini, que é presidente da Frente Parlamentar em Defesa das Comunidades Terapêuticas e a parte no Brasil. E a Frente Parlamentar completou 10 anos. Agora nós comemoramos com muita alegria, né? E muitos que estavam lá também, estavam conosco lá. O que eu queria dizer é que nós estamos trabalhando muito, e aqui junto com o vereador Braulio, tive a oportunidade de ir com ele também, visitando aí alguns movimentos e até o pessoal que estão em situação de rua, e foi muito bacana, viu, vereador Braulio, porque a gente vê com os nossos olhos, né, e apalpa, inclusive, com as mãos aí, os nossos irmãos que tanto precisam de atenção e dignidade, como Vossa Excelência mesmo disse. Então, esse é uma bandeira que eu atuo, que eu trabalho muito em prol desses irmãos que mais precisam.
retirá-los do crack, que é uma ordem do meu coração de ajudá-los a devolver a dignidade que foi roubada desses irmãos nossos que estão aí hoje sofrendo com crack e outras drogas, né? Mas queria me colocar à disposição tanto de Vossa Excelência como dos demais aí participantes para ajudar nessa batalha que é árdua, mas é possível, com Deus é possível, né? E também dizer do projeto meu, que já está tramitando em segundo turno aqui na casa, da reinserção social, né, desses irmãos que estiveram em tratamento e sairão da comunidade terapêutica em tratamento e aí ingressam para o trabalho. Então, é um projeto muito importante para nós. Eu espero de Vossa Excelência o voto favorável para que possamos, então, dar continuidade ao trabalho para dar dignidade a esses irmãos que precisam. Então, contem comigo, estou à disposição, o Jane e os demais aí, estou à disposição para contribuir também nessa bandeira importante que nós todos defendemos com unhas e dentes, né? Deus abençoe a todos vocês, um grande abraço. Obrigado, vereador, pela oportunidade. Obrigado, vereador Cláudio. Eu agradeço muito o seu apoio à pauta. Eu acho que na Câmara de Vereadores a gente tem que sempre unir e somar esforços para que as políticas públicas sejam devidamente implementadas, né? Isso é fundamental. Senhores, eu gostaria de pedir para que quando tiver com a fala, sempre deixar com a fala fechada. Eu vi que a coordenação acabou de me atribuir aqui como co-host, eu vou tentar fazer a moderação aqui, mas só para a gente deixar essa questão funcionando bem, para não ter nenhum tipo de perda de fala, né? Então agora eu vou passar a palavra para o senhor Jânio Miranda. Pode abrir seu microfone, senhor Jânio, que é dar abraço. O senhor Jânio, que é o presidente, e abraço também é uma entidade importante dentro desse contexto das atividades de abuso e da prevenção do abuso de drogas. Senhor Jânio, está contigo. Seja muito bem-vindo. Boa tarde. Estão ouvindo bem? Estamos sim. Tá. Então, abraço. É um prazer, primeiro, poder participar, parabenizar pela pauta. É uma pauta sempre recorrente no nosso município, na região, em vista do que a sociedade, em vista do que os nossos amigos, né, vamos dizer assim, moradores de rua enfrentam. A gente, em função de toda a preocupação que tem, já era para ter tido soluções mais efetivas. Eu lembro que no início do primeiro governo, eu fui procurado pelo secretário Genilson Zeferino, cuja a preocupação era, além de alguns cuidados específicos, mas em relação aos moradores de rua, porque é uma população que realmente fica muito vulnerável. E a gente entende que, como a Day falou, né, então, se não fosse essas associações, se não fosse essas hóspedes, o problema talvez estaria muito mais ampliado. Agora, o que muitas vezes a Abraço, como foi dito, ela foi fundada há 37 anos pelo professor Elias Murat. Eu tenho a honra de, há 4 anos, estar como presidente. É uma instituição que eu não tinha nenhuma vinculação, mas de repente surgiu a oportunidade e nós aceitamos o desafio. E nós entendemos que a política, né, sobre drogas, assim como a política nessa questão do morador de rua, no município específico de Belo Horizonte, precisa melhorar muito, precisa ser tratado com mais seriedade. Na questão de políticas de drogas, tem um conselho e o conselho não se reúne, o conselho não busca solução. E eu sei porque eu sou conselheiro municipal, né, de políticas sobre drogas e há 2 anos eu não sou convocado para nenhuma reunião. Há 2 anos não tem nenhuma discussão sobre o assunto. Há 2 anos não tem nenhuma ação pensando no usuário de drogas. E agora, essa questão do morador de rua, hoje se estima aí que temos na faixa de 8 a 10 mil moradores de rua. E uma coisa que me preocupa é porque é muito recurso. Eu lembro que na época o secretário disse que havia muito recurso para a implementação de políticas
aos moradores de rua, mas o que a gente vê é muito recurso sendo usado, mas para manter o morador na rua, e não com a proposta de realmente dar a ele uma opção de sair da rua e buscar uma outra direção que não seja morar na rua, né? Então, entendo e parabenizo por essa pauta, vereador, porque ela se torna importante, ela se torna urgente e, né, nós vimos aí já a quantidade de instituições que se preocupam com ela. E eu digo com toda certeza, pergunta quantos recebem 10 mil, 15 mil, 20 mil do município, do poder público, para fazer alguma coisa. Fazem porque têm o chamado, fazem porque querem fazer, fazem porque têm compaixão. Essa é a diferença. E muitos recebem 100 mil, 200 mil, 300 mil, e às vezes a política é só ali manter as pessoas. Então, assim, Abraço, ela tem essa identidade de atender o morador com problemas de dependência química e encaminhá-lo para um centro de referência, encaminhá-lo, por exemplo, para a cidade refúgio. Eu não sei se o senhor já conhece a cidade refúgio, o pastor Júlio, que é o presidente, vai falar, mas é uma instituição que tem 200 vagas, uma estrutura maravilhosa e que praticamente nunca foi convocado pelo município ou pelo poder público para ser parceiro. Então, o que faz realmente na garra, na determinação. Então, essa pauta de hoje ela é importante, principalmente quando a gente pensa que nós precisamos unir forças. Acho que solução existe. Essa política já era para estar muito mais avançada e talvez chegou a hora, talvez com a sua iniciativa dos outros vereadores aí da comissão, quem sabe a gente pode reverter e poder fazer um bom trabalho. Como a gente não tem local de acolhimento, então nós trabalhamos muito nas ações. Então são ações para distribuição de cesta básica, são ações para entrar para um centro de acolhimento. No entanto, é uma demanda que está aumentando, né? A nossa sede está aqui ao lado do Hospital Life Center e por aqui passa todos os dias 10, 15 moradores de rua, alguns ficam no sinal pedindo, e a cidade está toda ela assim. E a maioria dessas pessoas, eles têm aonde almoçar, aonde dormir e acabam, tudo bem que alguns não querem sair da rua, mas existe muitos que querem sair da rua. O que falta é uma oportunidade, o que falta é você criar, né, talvez um empreendedorismo, um projeto, por exemplo, Cidade Refúgio, que ensina as pessoas a ser um pedreiro, ensina a pessoa a ser um cozinheiro, para que dali ele, né, vá estabelecer um projeto de vida que não seja morar na rua. Então, assim, eu quero agradecer o convite, parabenizar a todos que já estão fazendo uma coisa, e aproveitar essa pauta, para que a gente possa trabalhar mais em união, a gente possa dar as mãos, e eu acredito que a nossa força vai ser muito maior. A estrutura da Abraço está à inteira disposição, temos auditório, temos salas para atendimento, enfim, eu quero estar mais próximo, né, dessa pauta e poder ver o que eu posso fazer mais. E assim como eu, existem muitas pessoas que fazem e que nem têm conhecimento, né, porque são realmente muitas, por exemplo, de uma audiência pública. São pessoas que nós podemos chamar para, né, uma reunião, para uma conversa e realmente assim estabelecer, né, como nós podemos fazer melhor e fazer mais. Então, eu agradeço e eu acho que estamos aí à disposição. E mais uma vez, parabéns. Obrigado, seu Jânio. Abraço. É muito importante o que o senhor colocou, porque a gente tem que criar alternativas, não é para a pessoa ficar na rua, e sim para a pessoa ter um projeto de vida, conforme o senhor usou essa expressão, né? Fora das ruas e fora das drogas, né? A gente foi muito criticado quando batizou esse projeto como BH Sem Morador de Rua, e, na verdade, eu fico impressionado de ver se alguém deseja que alguém more na rua mesmo, né? A gente tem que, na verdade, caminhar com essas pessoas, não para que elas fiquem lá, e sim para que elas tenham um resgate da vida digna. O problema é complexo, não há dúvida, mas quanto mais rápido o
o poder público for de identificar essas pessoas e encaminhar, menos são os prejuízos que essas pessoas vão ter nas próprias vidas e maior a chance de readequação, de realinhamento, da pessoa realmente conseguir voltar para uma esfera normal. Óbvio que tem a questão das pessoas que têm problemas mentais, tem as pessoas que se envolveram em drogas. Como são muitas facetas, o que a gente tem que estar disposto a conseguir fazer o encaminhamento é rápido, né? Eu acho que a velocidade é importante, mas a assertividade também para o caminhamento, porque são muitas situações diferentes. E o trabalho em conjunto é o que vai fazer isso ter mais chances de prosperar, não há dúvida nenhuma, né? Então, muito obrigado aí pela fala do senhor. Eu vou agora convidar, então, e passar a palavra para a senhora Viviane Santos, que é gestora do Centro de Terapia e Assistência Social, do CETAS, do Hospital Espírita André Luiz, e ela vai trazer para a gente também um pouco da experiência que eles têm hoje lá no Hospital Espírita André Luiz, e já fica aqui também um registro de gratidão aí por todo o trabalho que a equipe do Hospital Espírita André Luiz tem feito ao longo desses tantos anos de atuação. Viviane, a palavra está contigo. Muito obrigada, boa tarde a todos. Estamos muito honrados, né, de representar o Instituto e participar dessa audiência pública, que veio realmente ao encontro das nossas aspirações, de nos fazer conhecer, né, o nosso trabalho, mas também tentar contribuir para esse projeto, né, que vocês levantaram. Eu vou falar um pouquinho no nosso tratamento aqui, que tem algumas diferenciais, e depois eu vou tratar rapidamente do problema do morador de rua, ok? Com relação aos CETAS, né, que está situado dentro do Instituto Assistencial Espírita André Luiz, nós temos o tratamento de permanência dia. Como que é este tratamento? As pessoas vêm, ficam aqui durante o dia todo, chegam às 7h30, vão embora às 16h30, e nós temos uma grade de atendimento com uma equipe multidisciplinar. Nós temos regras, né? Nós temos que ter firmeza com essas pessoas que são tratadas. Por quê? Porque nós temos que ter a visão do problema social que é essa dependência química. Então, e nós trabalhamos aqui com alguns diferenciais. O primeiro deles é que a gente trabalha com abstinência total. Né? Nós temos esse diferencial de que as pessoas chegam aqui e são convidadas à abstinência total. E o nosso objetivo é reinseri-los na vida familiar, laborativa e social, ok? E nós temos também o envolvimento da família neste processo, que consideramos de importância essencial. Por quê? Porque a família ou ajuda nesse processo ou nos atrapalha muito, porque eles têm o problema da codependência, né? Então, às vezes, o paciente está melhorando e a família que é codependente, ela aciona alguns gatilhos para que eles voltem para as recaídas. Então, este papel nosso de reinserir a família neste contexto é que nos dá a garantia de um trabalho aqui bem feito. Outro diferencial que nós temos se chama pós-alta. O que é isso? Quando o paciente recebe alta aqui, alta clínica, né, que ele já está abstinente, o nosso tratamento aqui dura em média 9 meses, né, é também um diferencial, e quando ele recebe essa alta, nós o acompanhamos o tempo que ele achar necessário, através de palestras, de encontros semanais, e também nós monitoramos essa abstinência total dele. Então, assim, no mundo, né, e também, principalmente no Brasil, a gente não tem muitos dados sobre as curas, né, de doenças, né, mentais e, no caso, a doença da dependência química. Então, nós procuramos ter este controle, após essa alta, para que a gente tenha mesmo a noção de que a gente está fazendo diferença, né, nessas famílias e nesta dependência química. Nós temos as situações de risco, né, para recaídas. E aí que eu entro agora com o tema do morador de rua, tá? Porque normalmente ele não traz para nós uma referência familiar, né? Então nós já tivemos experiências aqui que não deram muito certo. Quando este morador de rua vem para esse tratamento, ele tem uma noção totalmente diferente com relação a essa abstinência total. Eles têm que voltar, né, depois do tratamento, como é permanência dia, eles voltam. E eles voltam para onde? Para a rua. Onde lá
estão os facilitadores para esses as recaídas, certo? Outra coisa também é o desenvolvimento de regras que a gente tem aqui. Eles têm horário para chegar, eles têm as funções deles aqui, eles nos ajudam dentro do nosso ambiente, né? A gente tem o ambiente dos CETAS dentro da estrutura do hospital, do Instituto Assistencial Espírita, mas nós temos entradas diferentes, certo? Então, eles cuidam desse ambiente, né? Para cuidar como se fosse a casa deles e tudo. E é isso, e essas situações de risco a que eles estão sujeitos nas ruas, é que não nos leva a uma situação que a gente gostaria, né, de obter. Nós atendemos aqui filantropia, atendemos plano de saúde e atendemos particulares, certo? Nós temos um carinho muito grande com esse trabalho nosso filantrópico. E este motivo, né, que eu estou falando desses riscos, é que com essa situação de morador de rua não deu muito certo, certo? Então, a gente tem aqui alguns dados, né? Nós temos esse atendimento, nós vamos fazer 15 anos agora, em 2022, de atendimento, né? Nós temos um índice de alta em torno de 20%, que é um índice alto em comparação com o resto do mundo, né? E o resto do Brasil, certo? Mas esse tratamento multidisciplinar é que faz a diferença. E ele envolve o atendimento psiquiátrico, envolve o atendimento psicológico, e temos também várias terapias. Temos a terapia ocupacional, arte-terapia, serviço social, artesanato, contação de histórias, tai chi em movimento, temos a ortoterapia, educação física, pilates, fisioterapia, oficinas de música e programas também. Como nós somos um hospital espírita, nós temos um carinho muito grande com os programas de assistência espiritual, que também fazem parte desse tratamento multidisciplinar. Nós estamos à disposição de vocês para abrir qualquer dado, né, e tudo, como o tempo é muito curto, mas eu queria dar uma noção geral do nosso trabalho, dizer da nossa experiência não muito boa com os moradores de rua e dizer o porquê disso, né, que são os riscos que a gente corre. Mas a gente está aberto, inclusive, a atender, né, os moradores de rua que provavelmente, né, que vierem de algumas dessas instituições tão bem representadas aqui nessa audiência pública, né? Talvez no atendimento anterior que eles recebam essas instituições possam nos favorecer aqui no nosso tratamento, ok? Muito obrigada a todos. Obrigado, Viviane. Essa abertura que a senhora colocou, ela é fundamental. Eu acho que, assim, se a gente enxergar o conjunto como um todo, né, as entidades poderiam, talvez, interagir mais. Até uma pergunta que eu faço para vocês, né, eu acho que quem quiser pode ir comentando ao decorrer da fala, né, mas em conjunto, de fato, a gente consegue atuar, o que poderia ser melhor e se, de fato, as próprias entidades, às vezes, ficam soltas em relação à própria política pública, né? O Jânio fez um comentário a respeito disso durante a fala, mas, assim, hoje a gente tem muito esforço, mas se tivesse melhor coordenado, talvez a gente teria uma performance muito maior em termos de resultado para a sociedade como um todo, né? Então, acho que você colocou, Viviane, muito bem, né, dessa forma, e fica essa reflexão, né? A Cristina também abriu o vídeo ali. Eu não sei se você gostaria de fazer alguma fala, Cristina. Pequenininha, se possível. Eu sou diretora de saúde aqui do hospital, né? A gente pediu que a Viviane nos representasse, porque está muito próximo desse tratamento de permanência digna. Na verdade, nós também temos a filantropia na internação. São poucas vagas, mas temos. A gente passa por todo um processo aqui de análise, né, socioeconômica para receber o hipossuficiente, né? O hospital não vive de verba governamental nenhuma, como alguém já disse. Então, nós atendemos convênio e com o dinheiro do convênio, que já é curto, né, a gente então faz a filantropia. O que acontece? Internar o dependente químico e internar involuntariamente, a nossa experiência é muito negativa. Você coloca o dependente, ele fica lá 30, 40 dias, ele consegue abstinência na internação, a despeito de todas as crises de abstinência, etc., ele é medicado. Se ele não tiver um suporte ao sair, ele vai reincidir.
né? Mesmo aqueles que conseguem alta clínica, como eu disse, a média de internações para a pessoa ficar livre da dependência é de 6 a 7 internações. Nós temos que verificar que é muito grave a doença da dependência química. Então, nós tivemos uns 3 casos nos últimos 2 anos de morador de rua que a gente tentou, a gente tentou arranjar um lar para a pessoa. Um caso foi colocado ele era morador de rua e lavava carro. A gente conseguiu que um empresário arrumasse um galpão, um lugar digno para ele e assumiu a responsabilidade pela internação, porque ele já não tinha mais família. Ele ficou conosco durante 7 meses, estava ótimo, até que algo aconteceu, né, gatilhou sua dificuldade, ele voltou, né, para a rua. Um outro que nós tivemos mais recente, ele ia para abrigo à noite. Mas a situação dos abrigos nossos de Belo Horizonte, infelizmente, gente, você sabe disso, são vereadores, é gravíssima. Então, ao invés de ser colhido lá, ele era jogado na situação de dificuldade. Por isso, a Vivi foi muito feliz, a meu ver, de falar de parcerias, porque não adianta a gente colocar aqui alguém, o tratamento é caro, né, para o hospital, porque é realmente multidisciplinar, não tem tempo de pensar aqui. É de 7 da manhã até 5 horas, pensar só na sua, que a gente chama de reforma íntima, tá? Nossa reforma comportamental. Só que tem todo um trabalho, né? Medicação e tudo, e psicólogo e tudo mais, né? Então, esse trabalho, ele é árduo. Quem mexe com o morador e com dependência sabe disso. Quanto mais nós juntarmos em grade, mais não teremos condição de não salvar a todos, mas salvar alguns. O número de recuperação, quem está aqui tem esses números, sabe, 20% é muito. Então, quem diz que recupera 80% não está acompanhando o dependente químico. É só. Obrigada. Obrigado, Cristina, pela sua fala, por ter trazido para a gente essa visão, né, que é justamente o esforço de fato conjunto, porque imagina, se um paciente vai ter um ciclo longo, né, de 7 meses, né, 8, 9, sei lá, talvez cada caso é um caso, mas assim, fica oneroso, as instituições têm que investir dinheiro, né, ela tem que ter receita, na verdade, para conseguir manter aquele funcionamento. Então, assim, são desafios hercúleos. E recentemente eu participei de uma reunião e a gente estava discutindo sobre os recursos que hoje vão para a área da saúde, e a assistência social, na verdade, ela é trabalhada de forma apartada. Então, o que a assistência social sofrendo ali, não tendo recursos e verbas, né? A saúde, às vezes, tem um recurso que é bem maior, ela tem um custo constitucional, tem percentuais bem mais significativos, mas e quando a saúde está envolvida com assistência ou para essa transição? Como que a gente não comunica essas fontes, isso tudo são assuntos importantes que precisam de ser debatidos no nosso país. A gente sabe que nem é uma coisa que vai ser resolvida no escopo municipal, né? Hoje a gente concentra isso tudo lá no escopo federal, mas tem que colocar na mesa, tem que discutir, né? E são mais e mais pautas aí para o nosso país, mas são muito importantes e pertinentes, né? Obrigado, Cristina. Eu vou passar a palavra agora para o senhor José do Carmo, que está conosco aqui. Ele é diretor do escritório do comitê Trabalhando com os Outros, dos Alcoólicos Anônimos do Brasil. José do Carmo, fique à vontade. Sei que os Alcoólicos Anônimos têm uma política diferente com relação à imagem, né? Então fique à vontade para falar conosco aí, apenas por áudio. Boa tarde a todos. Boa tarde. Nós vamos falar sobre Alcoólicos Anônimos e, primeiramente, como eu pedi desculpa aos outros participantes aí, por não aparecer, mas é justamente pela nossa política de anonimato que preserva o anonimato dos membros da nossa Irmandade. Alcoólicos Anônimos, ela é uma irmandade de pessoas que vem funcionando desde 1935, vem funcionando e, através das suas reuniões, ela consegue manter as pessoas paralisadas com seu alcoolismo. A nossa finalidade é procurar ajudar essas pessoas através das nossas recuperações em cima de uma reunião onde temos compartilhar de ideias e pensamentos. São reuniões abertas ou fechadas, dependendo do tipo de reunião, ou aberta para a sociedade no seu todo, ou a reuniões fechadas somente para membros.
O único requisito da nossa Irmandade, para ser membro, é que a pessoa tem que ter o firme desejo de parar de beber. Para nós não tem interesse nenhum se a pessoa, seja ela qual for a pessoa, o que ela seja ou deixou de ser, para nós basta querer parar de beber, já é o requisito primordial. E em AA também nós não cobramos taxas, nem mensalidades, não somos autossuficientes. Nós subsistimos através das nossas contribuições espontâneas que são feitas pelos próprios membros. Nós não aceitamos doações de nenhuma pessoa ou instituição. O AA não está ligado a nenhuma seita, nenhuma religião, nenhum movimento político, nenhuma organização, justamente para ter a nossa identidade preservada. E nós também não desejamos entrar em qualquer controvérsia. Independente de qualquer que seja o programa, o propósito é apenas levar nossa mensagem de Alcoólicos Anônimos para as pessoas que assim queiram entender e conhecer a Irmandade. Alcoólicos Anônimos, ele vem funcionando no nosso escritório de serviços locais, é o nosso escritório sede, na Rua da Bahia 504, no centro de Belo Horizonte, lugar bem central. Funciona das 13 às 19 nos dias úteis e sábado de 9 às 13 horas. Tem um plantonista lá para atender as pessoas que assim queiram ir lá para visitar o nosso escritório, adquirir literatura ou apenas conhecer algum membro também que esteja lá, como tem alguns servidores que estão também lá para passar informações sobre a nossa Irmandade. E o telefone de contato é o 3224-7744. Vou repetir, é o 3224-7744. É o telefone de contato que pode ser acionado e com certeza teremos alguém para passar também informações sobre a nossa Irmandade. O AA também não apoia nenhuma causa, e quando eu falo não apoia nenhuma causa é porque muitas vezes, no começo da nossa Irmandade, houve problemas com outras entidades, outras pessoas que queriam ajudar Alcoólicos Anônimos, mas com um fim dele próprio. Sendo assim, nós achamos melhor, que eu falo nós, os fundadores de Alcoólicos Anônimos, acharam melhor não apoiar nenhuma causa, nenhum propósito, nenhuma organização, nenhuma instituição, para que a nossa entidade a identidade fosse sempre preservada. Sendo assim, a gente está disposto a apoiar e a ajudar qualquer pessoa, qualquer entidade, qualquer instituição que queira, necessite ou precise da nossa ajuda para passar informações sobre o alcoolismo ou sobre como nós, membros, estamos nos mantendo sóbrios através dos anos. José do Carmo, Oi. Se me permite, o senhor poderia só contar para a gente um pouco, então, de como que é essa interface, principalmente dessa população que vive nas ruas, como que isso tem acontecido dentro dos Alcoólicos Anônimos? Pois bem, nós, as pessoas de rua, nós temos um sistema que nós usamos, chama abordagem. As pessoas, às vezes, comunicam com a gente, tem um parente, um amigo, tem um irmão, um conhecido, está precisando de parar de beber e não consegue. Nós fazemos essas abordagens, ou seja, 2 ou 3 membros da Irmandade vão a essas pessoas, visitam as pessoas, conversam com elas, explicamos a essas pessoas como que é o programa de Alcoólicos Anônimos, como que está funcionando e como vem funcionando para a gente. A gente conta a nossa história, o nosso sofrimento no alcoolismo e passa para essas pessoas que elas também podem ter essa oportunidade. Elas, sem desejando, nós encaminhamos essas pessoas para uma reunião de Alcoólicos Anônimos. Elas vão passar a frequentar as reuniões regularmente. A gente sempre lembra essas pessoas que o alcoolismo é uma doença. Ela é incurável e ela vai levar à morte, fatalmente. Como não há ainda uma doença, uma cura para o alcoolismo, então a gente fala que é uma recuperação para o resto da vida, até que ache uma cura.
e nosso sistema de recuperação é apenas frequentando as reuniões. Nós vamos, inclusive, o AA participa também com trabalho em algumas clínicas de recuperação, fazemos trabalho, levando informação em clínicas de recuperação. Aí a companheira que falou, antecedeu aí, falando sobre o André Luiz, nós fazemos trabalho também no André Luiz, informando, levando informação sobre alcoólicos anônimos lá, tem outras tantas entidades. A gente faz esse trabalho, que é um trabalho de formiguinha, mas aí vai sendo feito justamente para que possamos transmitir a mensagem da melhor forma possível, sem que haja distorção da mensagem, que é importante para nós. E... Oi? José do Carmo, desculpa, eu te cortei, mas só para o senhor já encaminhar, então. Tá, obrigado. Então, a gente tem essa informação, e as pessoas que quiserem, as reuniões, como eu disse, são abertas ao público em geral. Às vezes alguém tem alguma dificuldade de levar um parente, ela pode simplesmente ir a essa reunião, entender como é que funciona, e depois levar essa pessoa para a reunião, ela assim achar melhor. Mas se ela não estiver tendo condições, tem uma irmandade também paralela, chamada Alanon, que também trabalha, quase que ligado ao Alcoólicos Anônimos, trabalha com os familiares de alcoólicos. E esse Alanon trabalha aqui na Tupinambás, número 179, no segundo andar. E também funciona no mesmo sistema nosso aqui. Somente para familiares de alcoólicos. Nada impede que o alcoólico também participe da reunião. Assim como na reunião de Alcoólicos Anônimos, o não alcoólico que queira participar, ser informado sobre a irmandade, ele pode também participar e fazer essa parte aí também, utilizando aquilo que a irmandade oferece. Certo? E estaremos aqui sempre dispostos a receber qualquer um que queira participar com a gente, em qualquer reunião que a gente queira. Em todo o Brasil há um grupo de AA. Nós somos no Brasil mais de 5 mil grupos. No mundo são mais de 180 países com a Irmandade funcionando. E aqui em Minas Gerais nós temos mais de 1.000 grupos de alcoólicos anônimos. E em Belo Horizonte temos mais de 100 grupos também funcionando em vários bairros. E todos eles têm um contato do telefone que eu passei, que é o 3224-7744. Aí estamos aí à disposição para vocês, a hora que vocês quiserem, estaremos aí. E muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, senhor José do Carmo. O trabalho dos Alcoólicos Anônimos, ele realmente é muito importante, soma esse esforço todo, né? Que é de orientar as pessoas para um encaminhamento aí, para um restabelecimento aí de uma vida normal e, enfim, né? Realinhar, se reorganizar em torno dessas questões tão complexas que são as de dependência química. O álcool é uma droga que ela é lícita, né? Então as pessoas podem fazer o uso, mas o uso em excesso começa a criar essas sequelas, esses efeitos que às vezes, infelizmente, não só destroem a vida da pessoa, mas como também da família que está ao seu entorno. Então é um grande desafio. A gente agradece o senhor de ter participado. E vou passar agora a palavra, portanto, para o senhor Billy Pena, que é coordenador administrativo da Associação Fazenda Renascer. Senhor Billy, a palavra está com o senhor. Seja bem-vindo. Muito obrigado, vereador Braulio. Cumprimento pela iniciativa, pela importante iniciativa, aos demais vereadores, ao meu amigo e irmão Cláudio do Mundo Novo, que junto com o deputado federal Eros Biondini vem desenvolvendo um trabalho fantástico de apoio à recuperação das pessoas e resgate das famílias. Cumprimento também os meus colegas aqui de instituições que vêm desenvolvendo um trabalho voluntário, se esforçando dentro de um município onde as instituições não são respeitadas, né? Eu também sou parte do Conselho Municipal de Políticas de Drogas, sou membro e não temos reunião, e pior do que isso, foi criado um comitê, coisa que eu não vi. Eu tenho 37 anos que eu atuo dentro dessa área, já trabalhei no Rio, São Paulo, Santa Catarina, Nordeste, aqui em Minas Gerais. Eu não vi isso em lugar nenhum, o que fizeram aqui. Eles criaram um comitê
e anularam o Conselho. Todos os projetos teriam que passar pelo Conselho, e não passam. E eu vi projetos com recursos vultuosos sendo empregados para poder pintar o muro da Araribaia, colocar luz de LED de R$10 mil cada lâmpada, sabe? Banheiros químicos, para que juntasse mais dependentes, para que falasse, vamos lá, que lá é o lugar que a gente pode ficar bem à vontade. Essas ações nós vimos aqui em Belo Horizonte. E o Conselho, foi colocado de lado, ele não é deliberativo, foi tirado o poder do Conselho, e a gente fica a mercê de uma política que, como já foi dito aqui, que motiva as pessoas a ficarem nas ruas, a usar droga e a poder vir de outras cidades para aqui, porque Belo Horizonte aqui você ganha até o Bolsa Crack. Eles arrumam para você receber por mês lá um dinheiro lá, para poder motivar você a continuar ali. Mas na hora da manifestação você tem que ir para a rua, tá? Você tem que levantar a bandeira deles. Então estão usando esses pobres coitados desses dependentes químicos, dos moradores de rua, para poder fortalecer uma política. Você sabe quanto que veio? Isso dados de hoje, tá? Eu estava agora na parte da manhã, na reunião do Conselho Estadual de Políticas de Droga, e entrou a diretora da Senapred, e ela apresentou um slide. No Brasil, foi colocado 1 bilhão e 800 milhões, tá, para a saúde mental. Aonde é que foi esse dinheiro? Onde é que está sendo empregado esse dinheiro? Para as comunidades terapêuticas, através da Senapred, foi colocado 280 milhões para 17 mil vagas. Quer dizer, 17 mil pessoas que tiram da rua. Tá? E esse dinheiro que vai para a saúde mental está acontecendo para onde que está indo? Doutor Quirino Cordeiro, quando era secretário, era coordenador nacional de saúde mental, aqui em Belo Horizonte, ele viu irregularidade em mais de 5 espaços e tirou recursos de 300 e tantos mil por mês de locais que não existiam. Então, existe sim um grupo que se apodera disso aí para poder levar vantagem. Tá? Eu represento aqui a Associação Fazenda Renascer. Associação Fazenda Renascer, nós estamos caminhando para 40 anos de atuação. Nasceu aqui dentro de Belo Horizonte, lá no edifício Pio XII. Tá? Nós já atendemos mais de 5 mil famílias. E nós não conseguimos nada hoje aqui nessa prefeitura de Belo Horizonte. Já atentos. Existe um grupo ali dentro, se você precisar de um alvará, você não consegue um alvará. Eles te impedem. O Cláudio Mundo Novo colocou uma emenda parlamentar para a Fazenda Renascer, nós não vamos poder receber, porque o Conselho de Assistência Social não nos reconhece. Não nos reconhece. E especificamente do morador de rua, nós temos recebido esse público, como já foi dito aqui, é um público diferenciado, são pessoas sofridas, pessoas que dizimaram da família, que perderam as referências e que muito difícil dela assimilar, né, como a nossa amiga Viviane falou aí, que tem que ter um programa terapêutico, que tem que ter normas, que tem que ter uma rotina de vida. Para essas pessoas é muito complicado. E na pandemia nós fizemos um convênio com o governo federal, através da Senapred, Ministério da Cidadania, exclusivo para acolher moradores de rua, de ambos os sexos, feminino e masculino. Tivemos êxito? Tivemos. A pessoa pode ficar com a gente até 1 ano. É acolhimento voluntário, ela só vai se ela quiser, tá? Mas o programa terapêutico, ele parte do princípio que a droga é consequência de uma série de fatores. Lá não é só abstinência, é fundamental a abstinência para ele poder trabalhar suas questões. Mas a gente trabalha os fatores que levaram a pessoa a essa situação e os fatores que o uso do álcool e da droga trouxe para a vida dele. E também, Viviane, a questão da reinserção social. Nós temos uma casa onde a pessoa, quando conclui o programa terapêutico, ela fica nessa casa por um período que for necessário para fazer curso profissionalizante, arrumar um emprego,
até ele ter recurso para alugar um imóvel e poder morar. E frequentar as nossas reuniões aqui durante a semana. Então, a Fazenda Renascer, ô Brão, está à disposição para poder contribuir, para a gente poder unir forças. Eu vi tantos trabalhos bonitos sendo dito aqui, o AA, o pessoal dos moradores de rua que faz abordagem de alimentação, entendeu? O próprio Hospital André Luiz é uma referência para mim. Quando uma pessoa fala de uma internação que não seja voluntária, eu falo, procura um hospital. E o hospital que eu sei que faz com seriedade, com carinho, com amor e que tem uma equipe técnica é o Hospital André Luiz, né? Então, a gente tem que se aproximar mais, viu, o vereador Brauno, e unir as nossas forças e fazer de Belo Horizonte uma cidade que vai dar uma resposta, tá? O estado de Minas Gerais é referência nacional em cuidados de dependentes químicos. Tá? Por quê? Porque existe uma subsecretaria de políticas de droga, porque existe instituições que estão atuando com seriedade, que estão tendo resultado e que há muitos anos vêm trabalhando. Então, nós somos referência para o Brasil. O pessoal vem de fora copiar aqui. Agora, a nossa cidade, Belo Horizonte, fica nessa situação. Então, inclusive, se eu puder fazer uma pergunta. Pode. O senhor comentou que tem 40 anos, né, que a entidade foi fundada aqui em BH, né, e hoje ela faz esse trabalho enquanto fazenda, obviamente, provavelmente está em algum município na região metropolitana. Qual que é a importância de levar esse dependente para um lugar mais retirado em relação à capital em si, né? Ou seja, fazer esse trabalho num ambiente rural, uma fazenda e tal, ele tende a dar mais resultado do que você, por exemplo, permitir que essa pessoa continue ali no dia a dia da cidade, igual a própria Viviane comentou, né? Ele sai do Hospital Espírita André Luiz e, de repente, ele está sendo ativado por gatilhos da própria cidade, né? O cara que é dependente de álcool, ele sai e já passa no bar. O usuário de droga já passa ali. Qual que é a interpretação do senhor com relação a essa questão do trabalho em uma fazenda? Olha, eu posso falar para você primeiro o seguinte: todas as ações são importantes. Você tem que olhar o indivíduo. Existe o indivíduo que vai lá no André Luiz durante a estadia dia, tá? E que tem uma família que está trabalhando, que é estruturada, a família leva, a família busca, a família acompanha, né? Esse é um caso que vai dar resultado positivo. Vai ter dificuldade? Vai, porque deixar a dependência não é fácil, né? E existem casos que tem que ser avaliado que é necessário que ele saia do meio, porque o meio está influenciando nele, e vá para um local, um ambiente protegido, que é a comunidade terapêutica, protegido de álcool, de droga e de violência, onde ele vai poder receber um acolhimento com os cuidados individual, dentro daquilo que ele necessita, tá? Por uma equipe técnica, onde tem conselheiros de independência química, onde tem psicólogo, onde tem assistente social. Se ele tiver com receituário de algum medicamento, passar e vier com medicamento, que tem um ambulatório, que tem o técnico de enfermagem, que vai ministrar aquilo da forma correta, na hora correta. E as reuniões de mútua ajuda, que um fala para o outro, fala, olha, eu passei por isso, foi assim que eu fiz. Quer dizer, ele está num ambiente onde é favorável à recuperação. Então, e num ambiente sadio. A Fazenda Renascer está no município de Pedro Leopoldo, numa área de 480 mil metros. 480 mil metros, só para ter uma ideia, um lote normal é 360 metros. Lá são 480 mil metros. Desses 480 mil metros, 430 é mata preservada. Tem tucano, tem arara, tem miquim do mato, tem um tanto de coisa. Então, a pessoa está num ambiente saudável, onde é que ele vê a natureza, onde é que ele respira um ar puro, onde que ele vai lá no pé e colhe uma fruta e come uma fruta, onde ele vê uma horta crescendo, ele fala, pô, eu que plantei isso aqui, ó, a horta com 45 dias você está colhendo um alface. Então, o dependente químico, ele tem esse imediatismo, né? É uma terapia, ele mexer ali na terra, tomar um sol, movimentar. Lá não tem nenhuma atividade visando lucro, visando produtividade, mas tem sim uma atividade terapêutica, para que ele se sinta bem, que ele se sinta acolhido, que ele faça parte,
dessa sociedade onde ele permanece. Então, respondendo a você, o vereador Braulio, é importante, em certos casos, você tirar a pessoa do meio, porque ele não consegue. O meio influencia. Ele até fala, não vou fazer mais. Mas chega um e chama, fala, tem aqui uma pedrinha aqui, vamos dar só um trago. Ele vai lá e dá a primeira. E deu a primeira, acabou. Tá ok? Eu vou pedir licença, vereador, porque eu tenho um atendimento para poder fazer agora, estava marcado às 15 horas. Seu Billy, então deu certinho o tempo. Deu certinho. Eu agradeço e me coloco à disposição, tanto eu quanto a Fazenda Renascer, e quero falar também para a nossa amiga Viviane, que nós vamos trabalhar para conseguir um convênio com o Ministério da Cidadania, lá da Senapred. Você pega meu telefone, me liga, eu vou ver com o doutor Quirino, com a doutora Cláudia Leite, para fazer um convênio com o Hospital André Luiz, para a gente ampliar essas vagas aqui em Minas Gerais e em Belo Horizonte. Tá bom? Eu sei que vai sair um edital agora, vai sair um edital. E eu quero ter a honra e o prazer de ver o nosso Hospital André Luiz ser contemplado e poder ampliar o atendimento às pessoas carentes. Obrigada. Muito obrigado, senhor Billy. Peço licença. Eu peço licença a vocês. Nós agradecemos a sua presença. Eu vou passar agora a palavra para o senhor Emílio Neto, que ele é presidente do Banho Solidário. Seja muito bem-vindo, senhor Emílio. Obrigado. Boa tarde, vereador Braulio. Boa tarde a todos os participantes. Eu ia começar de um jeito minha fala, mas depois que eu escutei tantas pessoas falando tantas verdades aqui, eu queria só parabenizar o Billy, parabenizar o Jânio, a Viviane, a Cristina, pelo que eles falaram. A pessoa, quando está no processo, quando está vivendo realmente, ela tem uma expertise muito grande, né? O Jânio comentou o negócio do setor público, eu gostaria de frisar o que ele falou para a gente, tá? O que ele falou aí, a fala. O Banho tem 5 anos, jamais fomos procurados pelo setor público, a não ser na última eleição, que apareceu no dia que estava tendo Banho na Pedreira, um comício, que aí eu não vou falar nem quem estava, mas assim, e queria usar o nosso galpão que a gente está fazendo atendimento, balançando bandeira e tudo mais, e querer tirar fora. Então, assim, essa foi a única ajuda do setor público que nós tivemos, tá? Então, o Banho Solidário, ele nasceu em 2016, tá, na Pedreira Padre Lopes. Ele nasceu, a Dai Dias, que falou aí, ela foi fundadora do Banho. Ela, passando pela Pedreira, ela viu o tão precário que era a situação daquele morador de rua, usuário de droga. A Pedreira Padre Lopes ali, se o pessoal não conhece, ou quem conhece, pode ver que ali há uma discriminação muito grande, até física, porque ali tem o muro do conjunto do IAPI que separa o usuário, entre aspas, de toda a cidade, né? Então, o lugar ali é propício para inúmeras coisas, né? A Pedreira Padre Lopes é considerada a Cracolândia de Belo Horizonte, né? Ela é completamente esquecida pelo setor público, ela é completamente esquecida pelo setor privado e por muitas ONGs, tá? Salvo algumas entidades públicas, privadas e ONGs que vão lá. Tirando isso, o pessoal lá é completamente marginalizado. Mas é muito marginalizado mesmo. Tá? Então, a gente tem que levar isso muito em consideração. Lá é um processo... O morador de rua lá é muito específico. Tá? São pessoas que, assim, na maioria das vezes, ou quase todas as vezes, elas já perderam família, elas já perderam emprego, elas já perderam todos os amigos, elas já perderam a dignidade delas e, principalmente, elas já perderam o passado. Tá? Eu gostaria até que todos fizessem uma reflexão em algo que eu vou falar que eu acho extremamente importante. Imagina se cada um de nós agora apagássemos nossos 10 anos para trás, 10, 15 anos para trás. A gente não ia lembrar de nascimento de filho ou filha, de formatura, de festas de Natal, de encontros e tudo. Isso é que acontece com o morador de rua, usuário de droga. Eu falo isso que a gente acompanha eles, e quando eles estão no processo, que eles já estão limpos por algum tempo,
a pessoa, ela cai na realidade e ela fala assim, o que eu fiz nesse tempo que eu estou aqui na rua? Entendeu? Então, isso é muito sério. Tá? O Vini comentou um negócio aí que é verdade. A pessoa ela tem uma ansiedade quando ela está no tratamento, acredito eu que todo mundo que acompanha isso, eles têm uma ansiedade de querer retomar a família, retomar uma rotina, de pegar o tempo perdido. A gente fala de morador de rua que tem 25 anos na rua. Um cara com 50 anos, a metade da vida dele ele passou na rua usando droga. Olha que loucura que é isso, o público que a gente trabalha. O público que vai no André Luiz, acredito eu, que vai um ou outro nesse caso, né? Na hora que o Bill falou que o que vai é aquele que a família leva, tem grande chance, tem enormes chances. Eu fiquei felicíssimo de escutar 20% de reinserção à sociedade, né? Não sei se foi a Cristina Viviane que falou, mas fiquei felicíssimo com isso, porque a nossa taxa é baixíssima, tá? Então, eu vou explicar só um pouquinho do banho e o que a gente faz. O banho hoje, ele atua uma vez por mês, sempre ao segundo sábado do mês. No processo da pandemia, naquele momento que a Dai comentou de tudo fechado, ela foi muito feliz na fala dela, porque foi realmente o que aconteceu. Nós vimos a necessidade de aumentar o banho para 2 vezes por mês. Só que eu tenho que levar em consideração que o banho é 100% voluntário. Tá? Nós temos um custo para manter o banho. Nós não temos nenhum aval de nada, de ninguém. Né? As parcerias que tem privadas e, assim, elas vêm e vão muito rápido. Não posso culpar ninguém de tirar também, pela situação que o país vive hoje. Entendeu? Então, o público chegou uma época que nós tivemos que fazer 2 vezes por mês, quando o Covid entrou, a gente saía na rua e o morador de rua, o usuário de droga, que fica naquelas tendazinhas e tal, a gente ia conversar com eles, eles perguntavam para a gente, o que aconteceu com o Belo Horizonte? Todo mundo sumiu da rua. Por que está todo mundo de máscara? Olha só, isso 2, 3 meses depois que a pandemia já está rolando, a desinformação deles é do tamanho. Então, onde que eu falo que eles são completamente esquecidos. Inclusive nisso, uma pandemia, que eles seriam possíveis transmissores da doença, nem isso o poder público teve coragem de chegar até eles. Tá? Então, o banho acontece, agora ele voltou a acontecer uma vez por mês, na Pedreira mesmo, na Araribá 234, na Marcasita 234, tá? E o banho, ele tem vários setores do banho, tá? Nós temos um setor que é o setor de abordagem, quando começa o banho, uma pessoa, sai um grupo de voluntários, vai à rua, faz aquele primeiro contato, né? Com aquela pessoa, chamada pessoa para comparecer ao galpão. A gente jamais chama a pessoa para tomar banho, porque a gente acha que isso é uma afronta, você falar que a pessoa está suja. A gente chama a pessoa para tomar um café, para conversar, tá? Depois que essa pessoa chega no galpão, tem um pessoal de abordagem. O pessoal de abordagem são pessoas mais qualificadas, são assistentes sociais, psicólogos, todos voluntários, voltando a falar nisso. E são pessoas com mais expertise nesse assunto. Ali a gente tem um questionário que eles preenchem, ali tem uma conversa inicial, inclusive para ver se eles têm a necessidade de largar essa vida e a gente levar isso para uma clínica, tá? Só para eu quero deixar claro, assim, a maioria das pessoas que falaram já citaram que a dependência química não é uma coisa de malandro, de vagabundo, de uma pessoa que não quer nada com a vida. A dependência química, ela é uma doença. A OMS trata a dependência química como doença e a gente tem que tratar ela. E a gente tem que lembrar dessa cadeia da dependência química, que eu vou fazer uma consideração final falando sobre isso, que é muito importante a gente quebrar esse elo. Tá? A gente tem professor universitário, que é dependente químico na Pedreira, a gente tem enfermeiro, a gente tem vendedor, apareceu um vendedor de uma marca de moto famosíssima. Vocês não acreditam. O cara com curso superior e tudo. Coordenadora de vendas, entendeu? Nós já tivemos um caso lá na Pedreira de um esportista, ele já foi campeão mineiro da modalidade dele mais de uma vez. Então, assim, era uma pessoa engajada com o esporte, saúde. Então, é isso que a gente tem que colocar. Não é safadeza, é uma doença. E aí, dessa abordagem, desse atendimento, nós temos o café da manhã, tá? Esse café da manhã é um café bem farto que a gente faz, é algo que tudo que a gente faz no banho
a gente vê como se a gente fosse usar, porque ali nós não temos que tratar a pessoa com o resto. Nós temos que tratar isso com dignidade, porque a dignidade vocês perderam lá atrás. E nos cabe a fazer isso. Tem um bazar onde a pessoa escolhe roupa, para ela trocar essa roupa. Vale a pena, o vereador, eu não sei se tem, eu mandei 2 fotos aí, 2 fotos de cabelo, se o vereador conseguir colocar essas 2 fotos, eu agradeço, sim. Só para mostrar aqui, o nível que chega e o nível que sai, que a gente tem que mostrar isso, né? Do público que a gente está tratando, entendeu? Isso é uma moradora de rua. Olha como é que ela chegou no banho. Esse é o público. Olha como é que ela sai. Aí você já viu que é trocado. Esse é um morador que a gente tirou uma foto. Tem uma outra fazendo uma maquiagem. E aí a gente tem dentro, depois do bazar, a gente tem o corte de cabelo e barba. Tá? Tem o Cantinho da Beleza, que essa voluntária está fazendo isso com essa irmã nossa. Tá? O Cantinho da Beleza é direcionado muito mais para mulher do que para homem, que é uma população assim, se o homem já sofre, eu falo que ela sofre 2, 3 vezes mais, que é do coração partir. As histórias que a gente escuta, o que a gente vivencia lá dentro, tá? Nesse último banho, nós conseguimos pôr lá uma massagem, nós conseguimos pôr um escaldapé, tá? Nós temos o banho propriamente dito, onde a pessoa recebe toalha, recebe sabonete, shampoo, recebe uma escova de dente, uma pasta de dente, recebe absorvente, as mulheres, recebe um pedaço de papel higiênico. Agora, coisas que são muito triviais para a gente, né? Falar com alguém aqui desse grupo que está participando da reunião sobre falta de papel higiênico é algo que a gente não aceita. Eu acredito que se falta um papel higiênico na casa de alguém, vocês vão ficar extremamente bravos. Agora, se as pessoas não usam papel higiênico, olha o esquecimento dela. Depois nós temos um processo lá também de limpar machucado. A gente não pode fazer curativo, porque a gente não tem médico para fazer isso, mas a gente limpa uma água buricada com gás, a gente limpa, porque tem algumas particularidades que acontecem ali dentro da pedreira, que a pedreira ela é dominada pelo setor paralelo. Fato. Tem uma incidência grande da polícia, do GEPAR lá, tem, mas ela é dominada. Né? E esse setor paralelo são núcleos. Então, tem usuário de droga que ele não pode ir onde está o posto de saúde. Se ele for naquela região, ele pode ser assassinado. Então, ele não vai. Nós já tivemos casos lá no banho de tirar lixo. Eu acho que em 2022 é inadmissível a gente falar que uma pessoa tem um lixo, né? Uma varejeira comendo ela. E é comum. Pés rachados, eu acredito que todo mundo deva conhecer isso. Frieira no pé, a gente limpa pés que o cara não consegue abrir o dedo, o cara não consegue pôr o calcanhar no chão. Então são coisas assim tão pequenas que a gente não poderia jamais estar falando aqui, mas isso são consequências do que a droga faz e é consequência do grande descaso que tem o setor público. O setor público teria por obrigação cuidar deles, mas graças a Deus nós temos N entidades aqui, N associações que fazem com muita maestria. Erramos muito? Erramos. Mas nós temos acerto. Então, eu não falo nem que nós erramos, eu falo que a gente aprende, né? A gente acerta ou aprende, tá? E tem também instituição que a gente leva a pessoa. Como o Billy falou, a instituição que a gente leva não é em Belo Horizonte, tá? Ela fica entre Vespasiano e São José da Lapa, é afastado. Nesse caso, o morador de rua, eu acho que há necessidade de ser afastado, tá? E porque o convívio, o vereador falou bem, muitas vezes a pessoa sai, encontra um bar, encontra alguma coisa, né? Encontra o álcool, né? Que para mim é uma droga. Eu não gosto nem de falar que ela é lícita, porque senão eu estou dando um alvará para o álcool, mas é uma droga muito forte, é uma chave uma porta de entrada para inúmeros outros, tá? E aí tem essas pessoas que estão na clínica. Hoje nós temos 4 pessoas. Essa clínica não é social, a gente banca. Com dinheiro de voluntário, a gente pede dinheiro, a gente vende camisa, a gente faz de tudo para mantê-lo. Entendeu? E aí foi muito bem falado, vocês me desculpem de não lembrar se foi a Viviane, quem falou sobre a codependência. Tá? E a gente trabalha muito, a gente faz o acompanhamento dessas pessoas. Essa clínica é 9 meses de tratamento.
e a gente faz questão de acompanhar e faz questão de uma coisa mais importante, é tentar reaproximar essa pessoa com a família dele. A gente não pode desmerecer a família de querer afastar desse usuário, porque ele já aprontou tanto com a família que não tem como a gente falar que tem que culpar a família, de forma alguma. Mas a gente tenta fazer essa reinserção de novo dele com a família, que isso ajuda muito o êxito. Não conseguimos os 20%, mas a gente trabalha muito para isso. E tem uns 8 meses para cá, mais ou menos, a gente viu a necessidade extrema de psicólogo, entendeu? Porque a gente viu que muitas coisas que fazem a pessoa a entrar na dependência, tá, são traumas. E são traumas de infância, são coisas lá atrás que a pessoa tem que pôr para fora. Hoje eu acompanho 4 pessoas, tem 2 pessoas que eu acompanho direto. Eu tenho uma propriedade rural que eu costumo levá-las quando eles têm uma semana para sair da clínica, eu levo eles para tentar diminuir um pouco aquela ansiedade que eles têm. Tá? É algo muito grande, essa ansiedade. Então, assim, vou falar, né? Se me permite, só para fazer uma pergunta. Hoje, o banho solidário, ele passa por ele uma média de quantas pessoas ali por mês? De voluntários? Não, de atendidos. Tá. Nós temos hoje, atendidos hoje, nós temos mais ou menos 70 pessoas que são atendidas por banho, são mais ou menos 50 banhos que a gente dá, são mais ou menos 30 cortes de cabelo, 10 pessoas do Cantinho da Beleza. A gente costuma fazer, em média, 3, eu não posso falar curativo, porque a gente não faz, 3 limpezas de machucado, que a gente costuma fazer. A gente serve em torno de 60 a 80 refeições. O café da manhã, só para vocês terem ideia, a gente tem 140 pães no café da manhã. A gente gasta 10 litros por hora. Isso é por banho, né? Por banho, Fernando, por banho. E aí são 50 por mês, é isso? São 70 pessoas por mês atendidas. Tá. Por banho, porque é por ação. É só para ter uma ideia. Porque assim, eu acho que um dos grandes desafios que a gente vai precisar de encarar é que quando a gente fala que você tem quase 10 mil pessoas em situação de rua em Belo Horizonte, uma das grandes críticas que eu faço para o poder público municipal é de ficar vindo com estratégias que são totalmente desproporcionais ao tamanho do cenário. Ou se a gente tem um tamanho desse tamanho, né, a gente tem que ter política pública de combate mesmo, assim, para vir para realmente para uma situação de dar impacto e não de simplesmente ficar ali tangenciando o problema, né? E que aí eu acho que reforça muito o que o senhor Jânio falou lá no início da audiência, que é de manter a pessoa na rua. Você finge que está cuidando, você finge que vai dar certo, e na verdade você não vai ter nada dando certo. A percepção global das pessoas é de que nada é feito, de que está tudo largado. Então, assim, eu acho que reconhecer o tamanho do problema é o primeiro passo que o gestor tem que entender. Então, assim, todo esse esforço que é voluntário, que é feito por cada um de vocês que atuam nesse segmento, as entidades, né, ela é muito importante e a gente não consegue nem entender como que seria se não tivesse. Agora, nós precisamos de criar frentes de trabalho que sejam do tamanho do problema. Ao meu ver, é uma crítica muito importante para que os gestores públicos, né, dimensionem não só as frentes de profissionais para atuar no segmento, mas também de trazer, no caso, para a Câmara Municipal, o dimensionamento orçamentário. Porque, por exemplo, muitas instituições foram apontadas, sim, para receber emendas parlamentares. Mas não pode ser um negócio do tipo, todo mundo pedindo quase que esmola ali, para, pelo amor de Deus, me dar um dinheiro aqui para eu conseguir manter minha entidade. Ela tem que estar integrada numa política pública real, no tamanho do nosso problema. Então, fica aqui meu registro, né? A gente sabe que o pessoal da prefeitura sempre acompanha as audiências públicas que a gente faz aqui. Precisamos de desenvolver soluções reais. Essa que é a grande questão. Emílio, desculpa a interrupção. Vou te devolver a palavra só para você pegar e fazer o fechamento para a gente passar para o próximo. Tá, e foi pertinente porque o que se faz é fomentar ainda mais o morador de rua. Tá? E aí eu tenho que deixar claro, vereador, que a nossa atuação é na pedreira. Entendeu? É do Odilon para Araribá, do outro lado ali do viaduto, debaixo do viaduto.
Ali é capaz de você contar umas 200, 300 pessoas usuários de crack ali. É algo grande. E só para terminar mesmo minha fala, eu acho que é uma responsabilidade mesmo de todos nós, sejamos entidades religiosas, instituições governamentais, privadas, tá? Fazer encontros, conversas, tá? Com o tema de dependência química. Porque a dependência química não começa no adulto. A dependência química, já tem estatísticas, pesquisas falando que 19% desses usuários começaram a usar droga dos 5 aos 11 anos. Olha que número absurdo. Então, nós temos que começar a conversar isso. Nós temos que ter uma mobilização de recurso financeiro, pois só com isso a gente pode quebrar esse elo. Esse elo, na hora que você quebra um elo dessa dependência química, olha a quantidade de gerações futuras que a gente está salvando. Então, a gente tem que se mobilizar mesmo. Não tem erros, eu volto a falar, não existe erros num projeto sério, tá? Existe aprendizado e acertos, tá? Então, eu me coloco à disposição de todos. Assim, eu anotei alguns nomes aqui que eu gostaria muito, se pudesse pegar o contato deles depois, que a gente ia conversar bastante, tá? Muito obrigado, vereador, pela oportunidade. Espero eu que essa fala de todo mundo, de coração, seja colocada num papel e saia algo muito precioso, tá? Mais uma vez, obrigado a todos aí. Nós é que agradecemos, senhor Emílio. A grande tarefa nossa, enquanto vereadores aqui, é de trazer os assuntos para a pauta, porque a ação, efetivamente, ela vai estar vinculada ao Poder Executivo. Então, o Legislativo, ele tem como função trazer a pauta de debate, chamar as pessoas e conectar todo mundo em prol de uma solução. A gente fala muito na política que é importante demais ouvir. Esse trabalho que eu estou fazendo aqui, aprendendo com cada um de vocês, entendendo as experiências. Eu sou uma pessoa que acredito muito na iniciativa privada, porque às vezes a gente tem a visão de sempre ficar depositando no Estado, né, aquela questão de ter a criatividade sempre de montar a melhor estratégia, dele vai fazer da melhor forma, mas se ele não ouvir as pessoas que estão desenvolvendo experiência no dia a dia prático, na ponta na linha de frente, para justamente você otimizar os recursos, o tempo, o orçamento, etc., a gente não consegue andar. A gente anda devagar, ou a gente anda, às vezes, até para a direção errada. Então, nesse sentido, quando nós fomos identificando as entidades e convidando cada um de vocês aqui, era justamente de chamá-los para ser um ambiente de compartilhamento de visões e, obviamente, de chamar todo mundo para próximos passos futuros. Eu espero até que a Prefeitura esteja mais presente para a gente poder realmente estruturar isso enquanto política de Belo Horizonte e avançar. Eu acredito que quando eu olho para um problema de 10 mil pessoas nas ruas, não dá para a gente falar que em um ano talvez a gente vai ter um resultado estrondoso. Mas se a gente não começar a organizar rápido, você vai ter o mesmo cenário, ou pior, daqui um ano, daqui 2, e na verdade vai ser aquela sensação ruim de enxugar gelo. Eu acho que a gente precisa de sair desse ciclo vicioso de ficar dando voltas em torno do próprio ponto, né? Fazendo igual o cachorro que corre atrás do próprio rabo. Então, temos que avançar. Agradeço a fala do senhor. Eu vou passar a palavra agora para o senhor Júlio Flávio, que é fundador, presidente da Cidade de Refúgio, também que é uma comunidade que já vem desenvolvendo um trabalho importante há um bom tempo. E, na sequência, a gente vai falar com a senhora Mônica Castro também, que vai trazer para a gente a experiência da Associação Semeando Amor. Ok? Então, Júlio, a palavra está com o senhor. Júlio, seu microfone está fechado. Estão me ouvindo? Agora sim. Ok. Perfeito. Quero aqui parabenizar aqui esta iniciativa, que é muito pertinente para esse momento, e também elogiar aqui o Emílio, né, que tem feito um trabalho maravilhoso, e o Billy, que quando ele apresentou a política pública, ao invés de resolver um problema, está criando maiores problemas para a sociedade e para a cidade de Belo Horizonte. Um número tão grande de pessoas não tem como resolver da noite para o dia, é fato. Mas a gente vem fazendo aquilo que está no nosso alcance,
Hoje eu tenho estrutura e daqui a pouquinho vocês vão ver algumas coisas que eu vou passar. Hoje eu tenho uma estrutura para atender 120 pessoas, apenas em uma fazenda. Nós já tivemos 3 fazendas fazendo um atendimento para essa população. Achamos melhor centralizar em uma única fazenda, onde teremos todos os profissionais morando lá dentro. Já temos 3 assistentes sociais, psicólogo, dentista, né? Hoje já temos 2 dentistas que trabalham lá dentro. Quando a pessoa chega, né, o fato de nós trabalharmos única e exclusivamente restrito com a população em situação de rua, então nós sabemos o que essas pessoas precisam. Então nós temos lá, a pessoa já chega, ela já recebe um kit, pasta de dente, escova de dente, sabonete, shampoo, meia, cueca, roupa, toalha, roupa de cama. E aí, quando ele recebe todo aquele kit, ele já começa a se sentir valorizado. Ele vai lá para arrumar a cama dele, onde ele deslacra, né, o cobertor que está dentro de um plástico que foi lavado e esterilizado. Nós temos todo o equipamento. Então, é um público que nós fazemos um atendimento muito específico, não apenas com vários profissionais. Nós temos hoje, dentro aqui em Belo Horizonte, nós temos psiquiatra, nós temos também assistente social que faz a triagem, que faz todo o acompanhamento dessa pessoa lá dentro da fazenda, onde nós temos um local onde eles ficam em quarentena nesse período de Covid. Eles fazem o exame aqui e, chegando lá, eles fazem um novo exame depois de alguns dias, e se ninguém estiver contaminado, eles ficam, né, novamente assim, bem tranquilo, bem junto com os demais alunos. E lá nós temos um programa de 6 meses na recuperação. Temos vários trabalhos lá com eles, né? Nós temos a área de coach, aula de inglês, cursos profissionalizantes. Nós temos cursos na área da construção civil, que envolve várias áreas. Na área da construção civil envolve alvenaria, gesso, elétrica, hidráulica, acabamento. Então, dentro da área da construção, que nós chamamos de edificação, temos 6 cursos específicos. Na área do agronegócio, nós temos várias parcerias com o público, né? Quando nós temos ali os profissionais que são engenheiros agrônomos, que acompanha as aulas dessas pessoas, e temos a pessoa que acompanha o dia a dia daquelas pessoas que faz a decisão de fazer a opção dentro disso aí. Então, nós temos galinha, nós temos porcos, temos ali como assentar, fazer canteiro, e aí uma infinidade de coisas que envolve várias áreas. Temos também o curso na área da gastronomia, que aí tudo aquilo que é orientado e feito ali dentro também é consumido pelos próprios alunos da própria fazenda, né? Então, é algo que é interessante. Só para ter noção, hoje nós temos um gasto, né, de quase 500 pães dia, para que eles tenham condições de tomar um bom café, né? Eles comem normalmente 2 até 3 pães na parte da manhã e também café na tarde. Isso aí é feito todos os dias, né, pelos alunos que estão ali dentro da padaria, dentro da gastronomia. Nós temos também a parceria com o Senar, que é uma semana com eles em cada curso ministrado na área da gastronomia. O Senar entra com uma semana e ali eles ensinam várias coisas, empada, coxinha, quibe e daí muitas outras coisas, né? Então, para que eles, ao saírem dali, eles tenham condições de ser reinseridos no mercado de trabalho. A outra coisa que nós temos também é a área da apicultura, onde trabalha com abelha, onde nós temos várias informações. Nós temos próximo da fazenda algumas caixas de abelha, onde eles aprendem a trabalhar com a área da apicultura. E depois que eles aprendem isso, muitas pessoas já foram, né, enviados para vários lugares para trabalhar, como Mato Grosso, que hoje é o maior per capita. Hoje nós ensinamos a desenvolver rainha, uma série de coisas dentro da área da apicultura.
E então são alguns dos nossos trabalhos que nós fazemos ali dentro da fazenda. E quando essa pessoa conclui o programa, nós temos várias parcerias. Nós tínhamos uma casa onde eles ficavam, eles poderiam ficar ali por 3 até 6 meses para serem reinseridos no mercado de trabalho, só que nós fechamos esta casa e fortalecemos as parcerias. Quando essas pessoas querem ir para um outro local, não tem para onde ir, elas vão para essas parcerias que nós temos, onde eles podem ficar com acompanhamento, com assistente social, e aí em vários outros lugares que nós temos hoje, especificamente 3 lugares que nós encaminhamos este número de pessoas ao concluir o programa, né, da Cidade Refúgio. Então eu vou apresentar aqui algumas fotos, né, algumas coisas que vocês poderão ver, e depois, se alguém quiser perguntar, terá total liberdade. Ok? Ok, Júlio, você consegue compartilhar daí? Tem um botãozinho verde que fica... Ok. Sim. Vereador Braulio, cheguei aí, tá, meu amigo? Estou acompanhando. Nosso abraço. Boa tarde, presidente. Vereador Wesley, boa tarde. Desculpa aí. Não, tá tranquilo. Senhor Júlio, a palavra está com o senhor. Estou presente. Já estamos aqui, já liberando aqui agora mesmo. Chega aí para todos. Júlio, a gente está vendo a tela azul do seu computador, mas não está vendo nenhuma imagem. A gente está vendo só o fundo de tela. Eu estou acabando de arrumar aqui, só um instante. Tá, estou só te dando feedback aqui. Ah, ok. Enquanto eu estou mexendo aqui, a gente vai falando também. Hoje nós fazemos o atendimento de aproximadamente 90 pessoas, ainda que nós temos uma estrutura para atender um número maior de pessoas. Como é um público muito específico, demanda uma atenção muito especial. O custo dessa pessoa não é tão barato, e todo o projeto ele é mantido através de pessoas que acreditam na recuperação e investem na recuperação dessas pessoas. Então, nós temos uma prestação de conta muito séria com as pessoas que nos auxiliam, que nos ajudam financeiramente, algumas igrejas, algumas empresas, algumas pessoas físicas que faz este investimento nessas pessoas. E temos uma pessoa que administra todos os bens, todas as coisas da Cidade de Refúgio, para que tenha condições de fazer o melhor atendimento para este público. Júlio, a gente só está vendo uma parte da sua tela agora, do canto esquerdo de baixo, do Windows. O material que o senhor vai projetar, ele está no PowerPoint ou no PDF? É um videozinho. Agora já vai chegar. Aí. Agora ele entrou, agora sim. Agora já vou colocar para funcionar. Então pode ir que está dando certo. Eu fugi das drogas, eu fugi daquela vida, fugi de tudo aquilo que desagrada a Deus. Eu fugi de tudo aquilo que roubava os meus sonhos, que tirou a minha esperança um dia. Jesus ele falou uma palavra: tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Estamos fazendo aqui um trabalho como se fosse para atender o próprio Jesus Cristo. Então eu creio que é uma forma de fazer algo tão digno com essa população que tem tão pouco. Teve um período que eu quis muito fazer um trabalho, mas não sabia o que fazer e como fazer. Eu não conseguia entender toda a dinâmica da vida daquelas pessoas que viviam à margem da sociedade. Aí foi aonde eu resolvi morar um período na rua, 3 dias, 3 noites, né?
que eu fiquei nas ruas para conhecer o que era essa experiência. Você na rua, você é uma escória da sociedade, você é visto como ladrão, como marginal. As pessoas não olhavam para mim e viravam o rosto, entendeu? Elas não conseguiam olhar para mim. Este olhar de repulsa, ele pesa muito mais do que passar pela fome, porque é um olhar que quer te enviar para bem longe, bem longe. Quando eu vim para cá, para a cidade de refúgio, totalmente sem esperança alguma. Todos que fazem parte aqui me receberam de braços abertos. Eu me senti bem valorizado quando eu cheguei aqui, coisa que eu não me sentia quando eu estava na rua. Que eu encontrei apoio, pessoas que me ajudaram bastante, podia passar a pensar de outra maneira. Muito bem recebido e estou muito feliz de estar aqui, porque eu vejo uma oportunidade para me crescer de novo. A gente dispõe aqui de pessoas capacitadas, sabe? Exímios professores, pessoas que podem nos ajudar, assim, a nos desenvolver como pessoas, ser melhor a cada dia, sabe? Além dos cursos que são ofertados, a gente tem as aulas extracurriculares e tem também o atendimento com o psiquiatra, com a psicóloga, enfermeira, com o dentista que vem aqui. Com o meu plantio, com a cultura, a gente modifica um pedacinho da vida dessas pessoas. Mexer com a terra, ver uma semente brotar e colher o fruto é muito gratificante. Hoje na obra e através, ajudando no curso de edificação a cada um sair daqui como pessoas íntegras, mudadas e transformadas, usando minha vida como exemplo. Esse curso para mim vai ser uma oportunidade lá fora que eu vou ter para me recomeçar de novo, né? Hoje atendemos 140 pessoas, sendo homens e mulheres. O meu sonho é atender um número de 600 pessoas, mas o grande desafio aqui é financeiro. Ok, deu para ter uma noção aí daquilo que nós estamos fazendo. Estão me ouvindo? Estamos te ouvindo, Júlio. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Ele é sensacional, assim, para a gente perceber a magnitude do projeto que vocês desenvolvem, né? Estão desenvolvendo e de enxergar, né? Você colocou no vídeo uma meta desafiadora, né? De 600 pessoas, né? No projeto, mas o problema sempre é o financeiro, né? Como custear isso tudo, né? Exatamente. É onde nós estamos aí encarando vários desafios e temos agora uma próxima casa que nós vamos fazer, aonde vamos atender um morador em situação de rua da terceira idade.
Hoje nós atendemos de 18 até 59 anos. E depois nós ficamos em possibilidade de fazer o atendimento. E aí nós vamos começar a atender este público também dentro em breve, se Deus quiser. Maravilha. Então fica aí a minha palavra, né? E também, se alguém quiser nos visitar, quiser nos conhecer, será um imenso prazer. Ok, senhor Júlio, muito obrigado pela sua contribuição. Que a gente tenha mais Júlios, né? Que tenha a disposição de fazer igual o senhor fez, de ir lá em campo, né? Ficar 3 dias na rua, perceber o problema de fato para conseguir estruturar uma ação que seja eficaz. Muito bonito o trabalho do senhor, você está de parabéns. Eu acho que fica um reconhecimento meu, mas em nome aqui de todos os vereadores, da Câmara de Vereadores, porque isso faz a diferença. Acho que todas as entidades que hoje estiveram aqui presentes até então, a gente só tem, obviamente, a palavra gratidão para reconhecer esse brilhante trabalho. Eu vou passar a palavra agora aqui, então, para a gente ir encaminhando para a última fala, que é da senhora Mônica Cardoso, que é da entidade Semeando Amor. A senhora Mônica ainda está online aqui? Sim, estou. Senhora Mônica, seja bem-vinda. Estamos te ouvindo e a palavra está com a senhora. Boa tarde a todos. Primeiro vou parabenizar, né, o pastor Júlio pelo trabalho dele e dar para ele uma grande notícia, que o Fabrício, que acabou de sair lá da Cidade Refúgio, se encontra empregado, está trabalhando. Então, isso aí, pastor Júlio, eu espero que alegre o teu coração e fortaleça, né? Esse empenho nesse trabalho. Bom, eu sou idealizadora do Semeando Amor, né? Nós trabalhamos também com o público em situação de rua. Atualmente, nós estamos oferecendo 1.350 a 1.500 refeições mensais e também temos agora, depois dessa pandemia, um aumento muito grande, não só de morador de rua envolvido nas drogas, mas também com os moradores de rua vítimas da pandemia que ficaram desempregados. Muitos ainda não conseguiram dar entrada em documentação para estar recebendo o que é direito deles. Muitas crianças se tornaram órfãs, né? Então, é muito triste esta situação. Todos estão me ouvindo bem? Estamos sim. Ok. Então, o nosso trabalho do Semeando Amor, ele é, na verdade, voltado para o morador em situação de rua. Com isso, quando veio a pandemia, a nossa situação teve uma mudança. Criou-se um leque, um braço. Por quê? Porque pessoas nas regiões aqui próximas, que sabiam que a gente dava atendimento para moradores de rua, começaram a nos procurar buscando alimento. Muitas pessoas não tinham o que comer dentro das suas casas e começaram a nos procurar atrás de alimento. Então, nós começamos a correr atrás de cestas básicas. Ficamos no ano de 2021 com 50 famílias, a gente mantendo as cestas básicas mensais. Hoje esse número caiu, nós estamos atualmente com 30 famílias cadastradas. Por que esse número caiu? Porque nós nos reunimos, nós somos 11 pessoas que fazem parte do Semeando Amor. Nós nos reunimos e começamos a ir atrás de empresas, buscando vagas de trabalho para essas pessoas que estavam passando necessidade financeira, faltando alimento, muitos tendo que morar na rua. Então, nós conseguimos dar casa, voltar a dignidade, né, para essas pessoas, devolver a dignidade, com empregos, com cestas básicas, com fraldas geriátricas, e o nosso trabalho cresceu muito. Bom, o Semeando Amor vive de quê? Do próprio esforço. Semeando Amor não tem padrinhos. Semeando Amor, agora que conheceu, teve a oportunidade de conhecer o nosso querido Jânio,
né, o Jânio Miranda, e também o Vitor, que é um grande amigo nosso. Através deles, eu fui convidada a participar dessa reunião e mostrar o que é o nosso trabalho. Semeando Amor é um neném, está nascendo agora, está com 1 ano de vida, vai fazer 1 ano, dia 4 de abril. Já devolveu dignidade para 5 famílias. Atualmente, nós estamos com pessoas que já passaram pela cidade de refúgio, assim como eu acabei de citar aqui agora, o último, que é o Fabrício, que já está incluído também no trabalho. E nós não temos ajuda financeira, nós não temos um carro, nós não temos quem nos escute, nós não temos facilidade para nada. Quando a gente fala assim que trabalha com a situação de rua, com o morador de rua, muitas portas fecham para nós, porque eles veem essas pessoas como bandido, como foi citado aí. Não são bandidos. Temos que sentar, temos que ouvir as histórias, temos que peneirar, separar o joio do trigo, ver aonde é que está chegando esse problema, para que todos nós possamos tirar realmente Belo Horizonte dessa situação. Limpar a cidade, mas devolvendo dignidade a essas pessoas, né? Que essas pessoas possam ter o trabalho delas, possam fazer os tratamentos médicos delas, possam tratar dos dentes delas, né? Muitas falam conosco que o que elas mais queriam era sorrir. E é muito triste a gente ouvir isso. Eu não sou dentista, tá? Mas eu sinto na alma a necessidade do outro. O banho, muito importante. Parabéns a essa equipe aí que trabalha com o banho, né? O Emílio, a Dai. Parabéns ao Jânio, do Abraço. Gente, é muito importante, sim, importante demais. Mas é importante também que os vereadores nos vejam, nós como ONGs, e nos ajude a levar para o outro a condição de dignidade. Porque eu sei que sozinha nós não vamos conseguir. Ninguém vai conseguir sozinho. O pastor Júlio não vai conseguir aumentar para atender 600 pessoas sozinho. O Hospital André Luiz não vai conseguir dar um passo à frente sozinho. Então, o que nos trouxe aqui hoje, trazermos para vocês, vereadores, o nosso pedido para que vocês nos vejam, para que vocês venham nos ouvir, venham nos visitar, venham conhecer a fundo o nosso trabalho antes de uma política, antes de um ano político. Eu moro perto de vereadores que não olham para a gente. E isso é muito triste. A gente está aqui dentro de uma sociedade, um trabalho majestoso, gigantesco, bonito, onde a gente trabalha com o coração, com a alma, e quem pode nos abraçar, dificultar os nossos trabalhos, ou não nos orientar, não nos dar uma chance. Eu estou muito feliz, Jânio Miranda, por você ter me dado a oportunidade de estar aqui hoje, por você estar me dando um passo a passo para o meu crescimento na nossa ONG. Eu estou feliz por Braulio Lara ter permitido que eu falasse nesse momento. Estou mais satisfeita ainda de saber que nós como ONGs, não estamos aqui perdendo o nosso tempo. Nós estamos aqui acreditando na capacidade de cada vereador aqui presente, de que nós seremos ouvidos, de que nós vamos crescer, de que nós vamos atingir o que nós estamos precisando para amparar os nossos irmãos. Aquele povo lá na rua não são animais, porque os meus gatos, os meus cachorros são muito mais bem tratados. Eles têm cama para dormir enquanto meu irmão dorme na rua. Eu queria muito que vocês parassem, ouvissem as nossas histórias, nos entendessem e buscassem soluções para nós. Eu vou falar o que o Semeando Amor precisa e deseja.
Eu só vou fazer uma pergunta antes da senhora falar. Em qual região que vocês estão atuando atualmente? No bairro Pirajá, próximo ao Minas Shopping. Ah, tá, ok. Na Rua Valério 556. Tá. Depois da fala da senhora, se a senhora tiver como colocar seus contatos também no chat, a gente já adora. Mas me perdoa porque eu acabei interrompendo a senhora. Tá. Voltando, o que eu busco para o Semeando Amor, nesse momento, é que vocês possam abraçar a ideia de quando a gente for retirar alguém da rua, que é o meu trabalho, eu faço abordagem para as refeições, com carinho, com o ouvido e, às vezes, a limpeza nas feridas também. E eu queria muito que, na hora que aquele irmão chegasse, nos pedisse para tirar da rua, nós fizéssemos a triagem dele, já pegasse ele, tirasse ele dali, levasse para fazer os exames e não retornássemos com ele para a rua. Porque muitas das vezes os albergues têm como permitir que eles fiquem dentro dos albergues e os albergues não permitem. Então a gente perde esse tempo levando eles lá para fazer exame para depois entregar eles para a droga, porque o albergue não deixou ele entrar. Então, entre em favor das nossas associações, consiga isso para a gente, ou nos dê um local onde a gente possa colocar esses irmãos que estão realmente querendo sair da rua, que busquem isso. Um local onde tiramos ele ali para fazer os exames, ele vai fazer o exame e não vai voltar para a rua. Ele já vai ficar hospedado em algum local, uma casa de apoio, alguma coisa assim, para depois, quando chegar o dia, que é a quinta-feira, dele ir para a cidade de refúgio, aonde eu tenho maior carinho, maior respeito, maior amor, admiração pelo trabalho, que é onde me fortalece, é onde me ajuda a retirar essas pessoas da rua, que nós possamos ter essas pessoas garantidas de que elas não vão recair. E que ao sair da cidade de refúgio, após o tratamento, que é envolvido uma equipe gigantesca, com todo amor, com todo carinho ali, se empenhando, maioria voluntários. E aí, eles trabalham 6 meses, 8 meses por uma pessoa. E aí, quando a pessoa sai, ela cai na rua de novo, porque muitos deles não têm mais convívio familiar. Então, eu peço a vocês, vereadores, que nos ajudem com isso, nos parabenize com o amor de vocês, nos fortaleça com a caridade dentro do coração de vocês. Vocês podem nos ajudar. E eu estou aqui pronta para receber de vocês, seja uma palavra, seja um incentivo, seja uma ajuda, seja uma orientação, igual o Jânio fez. Falei, Jânio, eu não sei por onde eu começo. E o Jânio, você não está sozinho. Gratidão a você, Jânio. Que uma outra pessoa me levou até o Jânio, eu não conheço pessoalmente, mas quero um dia, Jânio, poder apertar sua mão, igual já apertei do pastor Júlio. E finalizo aqui o meu trabalho, o meu agradecimento e o meu pedido, não só para mim, mas para todas essas ONGs, que vocês façam o possível para nos ajudar, facilite para nós as coisas. É muito triste a gente ver o outro bater na porta, pedir um prato de comida e você não ter para dar. Então, eu preciso da ajuda de todos vocês. Gratidão. Obrigado, senhora Mônica. Senhores, a nossa reunião está a 5 minutos de ser encerrada. Eu agradeço cada um de vocês pelas palavras. O que nós buscamos aqui na Câmara nesse momento é, de fato, de trazer toda a comunidade que interage com essa pauta para a gente conhecer as pessoas, conhecer o que está sendo feito e tentar criar, de fato, uma sinergia positiva. Obviamente, a Prefeitura tem que entrar nesse circuito para a gente conseguir avançar sobre uma pauta tão complicada para Belo Horizonte, que são as pessoas nas ruas hoje, aí, beirando 10 mil pessoas. Então, eu vou passar a palavra para cada um de vocês, peço para serem bem breves. Na verdade, eu vou até já pedir aqui às 15 horas e 56 minutos. Eu gostaria de estender o tempo da reunião até às 16h15, mas é só para a gente não ter o link caído no meio
da fala de algum, mas eu vou passando aqui, eu vou olhar aqui pelas pessoas que estão com a câmera aberta, então vou passar primeiro aqui para o Júlio. Júlio, só para suas considerações finais, para a gente encerrar. Bom, eu me coloco aí à disposição, a Cidade Refúgio se coloca à disposição para quem quiser precisar. Nós estamos abertos ali. Hoje, Deus tem nos abençoado de uma forma maravilhosa e nós estamos lá de braços abertos para receber quem precisar. Ok? Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Júlio. Vou passar agora aqui para a Viviane Santos, do Hospital Espírita André Luiz. Eu gostaria também de agradecer a todos, né, a atenção que nos foi dispensada, o convite, e eu queria deixar uma mensagem, né, como nós somos da instituição espírita, do Emmanuel, falando sobre a vontade, né, e que a vontade é a mola propulsora das ações do ser humano, né, e quando esse paciente tem a vontade de sair dessa situação da doença, né, que é a dependência química, que eles possam, né, nos encontrar aqui, de braços abertos, e com este trabalho maravilhoso aqui desenvolvido pelo André Luiz. Tá? Então, com a ajuda de todos, e deixo aqui o nosso contato, já está no chat, à disposição de vocês para qualquer pergunta ou dúvidas. Muito obrigada. Muito obrigado, Viviane. Vou passar agora a palavra para o Emílio. Emílio, está contigo. Eu estava olhando ali as mensagens que eu estou caçando o telefone do pessoal. Gente, por favor, Júlio, telefone, Viviane, porque vocês vão ter uma pessoa na cola de vocês aí direto, porque eu não tenho vergonha de pedir para ajudar os outros. Vereador Braulio, gostaria de muito agradecer a oportunidade que me deu de falar sobre o banho, comentar com todos. O que a gente faz aqui é por coração, é por amor, tá? O que a gente faz, que a gente carrega, não é pesado para a gente, mas poderia ser, a gente poderia aumentar o fardo se tivéssemos mais ajudas. Mas muito obrigado a todos. O banho se coloca à disposição. Eu já deixei meu telefone para vocês. Me coloco à disposição de cada um. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Emílio. Mais alguém gostaria de fazer uso da palavra? Só habilitar o microfone e a câmera. Então, vereador Wesley, vereador Gilson Guimarães, vereador Henrique Braga. Alguém gostaria de fazer uso da palavra? Bem, então, senhores, eu só tenho a agradecer essa audiência pública, a presença de cada um. Vereador Braulio, então mais uma vez, vereador Wesley, parabenizar você também, viu, Braulio, por estar puxando essa pauta aí, importantíssima aí para a nossa cidade, né? Mais uma vez também parabenizar aí todos os envolvidos, os depoimentos. Esse trabalho aí é maravilhoso, viu? Um forte abraço a todos aí. Obrigado, vereador Wesley. Com certeza é uma pauta difícil, mas é uma pauta possível e a gente precisa de avançar. O que nós não queremos é permanecer como estamos. Nossa cidade precisa realmente de uma ação que seja concreta, no sentido de respeitar o tamanho do cenário. 10 mil pessoas nas ruas é um número muito alarmante. Sabemos que estamos acabando de sair de um processo de pandemia, mas isso aí todo mundo teve como desafio, e o que a gente tem que fazer é definir os nossos passos e avançar. O poder público, obviamente, tem o seu papel, o terceiro setor, né, as ONGs também são super importantes, mas eu vou até aproveitar a fala que a senhora Mônica colocou. Às vezes orientar, se todo mundo puder trabalhar em conjunto, a gente vai conseguir retornos muito maiores em torno deste desafio que é resgatar a dignidade das pessoas que hoje estão nessa situação nas ruas de Belo Horizonte. Então, agradeço cada um de vocês. Jânio, você abriu a sua câmera aí, você gostaria de fazer uso da palavra? Se quiser, é só você tirar o seu mudo aí e pode falar. Acho que o Jânio está com problema de conexão. Bem, eu vou encerrar então a reunião, gente, às 16h01. Mais uma vez agradeço cada um de vocês. O Emílio sugeriu e passou o contato pelo chat, mas quem quiser trocar contatos, a Josi, que nos assessorou muito bem aqui na reunião também, aqui do gabinete
vai encaminhar para um, para outro, aí os contatos de quem precisar, que assim a gente pode compartilhar e estender, né, não só o espaço dessa audiência pública, mas aumentar a interação de todos nós aí, que eu acho que só temos a ganhar, tá bom? Então, boa tarde a todos, agradeço aí a equipe da coordenação, a assessoria da Câmara, e a gente se vê na próxima reunião da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Transportes e Câmara Viária da Câmara de Vereadores de Belo Horizonte. Boa tarde a todos.